Se você tem mais de 45 anos, eu preciso que você preste atenção no que vou dizer agora, porque isso pode muito bem ser a chave para entender o que está acontecendo com a sua saúde, com a sua energia e talvez até com a saúde das pessoas que você mais ama. E antes de revelarmos o cerne desta mentira que destrói silenciosamente milhões de vidas, eu preciso que você agarre esta oportunidade agora. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações. O algoritmo vai enterrar este conteúdo se você não mostrar que é importante. O que vem a seguir é o verdadeiro antídoto, a chave para desarmar essa bomba relógio que essa mentira produziu. Compartilhe com quem você ama, pois isso vai além de um vídeo. É um alerta urgente. E deixe seu like para fortalecer este movimento. Vamos começar. Olhe ao seu redor. Olhe os números. Olhe as estatísticas que pipocam nos noticiários. Nunca tivemos tanta tecnologia médica, tanta informação sobre nutrição, tantos aplicativos para monitorar cada passo e cada caloria. E, no entanto, estamos mais doentes do que nunca. A obesidade virou uma epidemia global. O diabetes tipo 2 avança de forma assustadora. Diagnósticos de ansiedade crônica e burnout são cada vez mais comuns e a infertilidade atinge níveis históricos. E a pergunta que ninguém parece fazer é: por quê? Se estamos tão focados em saúde, por que adoecemos em massa? A resposta é mais simples e mais perturbadora do que você imagina. Há um único fator, uma ideia repetida à exaustão, naturalizada pela mídia, pelas redes sociais e até por alguns profissionais mal informados, que age como o combustível silencioso para pelo menos 90% das doenças crônicas que poderiam ser evitadas. E o mais perigoso de tudo isso é que essa ideia se disfarça de compaixão, de aceitação, de algo inofensivo. Mas ela é tudo, menos inofensiva. Ela é a mentira que está sabotando a sua vitalidade e roubando seus anos de qualidade. E o motivo pelo qual essa mentira prospera é porque estamos todos ocupados demais para perceber os sinais de colapso que o nosso próprio corpo emite dia após dia. A rotina acelerada, a pressão no trabalho, a criação dos filhos, o cuidado com os pais idosos, tudo isso cria um ruído de fundo constante que abafa os gritos de socorro do nosso organismo. Aquele cansaço profundo que você sente depois do almoço, aquele sono que não revigora mesmo depois de 8 horas na cama, aquele inchaço abdominal que você atribui à idade, a apatia que disfarça como estresse, a mente nebulosa que já não é tão afiada como antes. Todos esses são sintomas tratados como normais, como parte inevitável do pacote de envelhecer. Só que não são. Eles são os primeiros sinais de um sistema em desequilíbrio profundo. Enquanto nós justificamos cada um desses avisos, um processo silencioso e devastador avança dentro de nós. A resistência à insulina vai se instalando e preparando o terreno para o diabetes. O fígado começa a acumular gordura num processo perigoso chamado esteatose hepática. O cérebro entra em um estado de inflamação crônica, que é o precursor de doenças neurodegenerativas, e o intestino, nosso segundo cérebro, perde sua diversidade bacteriana, abrindo caminho para problemas de humor, imunidade baixa e uma série de outras questões. É um efeito dominó lento e imperceptível, onde cada peça que cai torna a queda das próximas inevitável. E quando o alerta finalmente aparece, estampado em um exame de sangue com colesterol alto ou glicose alterada, o processo já não é mais um aviso, é uma condição crônica instalada. E a semente de tudo isso, o ponto de partida desse colapso em câmera lenta, foi uma única mentira que nós, como sociedade, decidimos abraçar como se fosse verdade. E qual é essa mentira? É uma das narrativas mais sedutoras e perigosas da atualidade. A ideia de que existe gordinho saudável. Essa frase, que parece tão inclusiva, tão acolhedora, tão moderna, esconde um custo biológico altíssimo que é pago silenciosamente por cada célula do seu corpo, independentemente da sua idade. O excesso de gordura, principalmente a gordura visceral, aquela que se acumula profundamente no abdômen, envolvendo seus órgãos vitais. Não é um tecido inerte, um simples depósito de energia, longe disso.
Ele é metabolicamente ativo, um órgão endócrino por si só, que bombeia continuamente na sua corrente sanguínea um coquetel de substâncias inflamatórias e hormônios que desregulam todo o sistema. Essa inflamação crônica de baixo grau é o terreno fértil para praticamente todas as doenças modernas. E isso acontece mesmo que os seus exames de rotina apareçam normais. É um processo insidioso que leva anos, às vezes décadas, para se manifestar em um diagnóstico. E as consequências são universais. Na infância e adolescência, esse excesso de peso está ligado a um risco aumentado de puberdade precoce, a níveis elevados de ansiedade e, o mais cruel, a criação de uma obesidade que se torna muito mais difícil de reverter na vida adulta, porque os hábitos e a fisiologia já estão consolidados. E na vida adulta, especialmente após os 40 anos, quando o metabolismo naturalmente começa a dar sinais de cansaço, o preço é ainda mais caro. O risco de desenvolver diabetes tipo 2 dispara. A hipertensão arterial se torna quase uma certeza. Problemas de infertilidade e desregulação hormonal tornam-se comuns. A depressão encontra um ambiente inflamatório perfeito para se instalar, e a síndrome metabólica se torna o novo normal. Portanto, precisamos deixar uma coisa muito clara. Esta não é, e nunca foi, uma conversa sobre estética, sobre padrões de beleza irrealistas ou sobre julgamento moral. Esta é uma conversa sobre fisiologia pura e dura, sobre bioquímica, sobre a realidade incontornável de que um corpo sobrecarregado por gordura em excesso é um corpo que está, literalmente, em estado de adoecimento progressivo. Agora, a pergunta que fica é: e o que podemos fazer? A solução, felizmente, não está em remédios milagrosos ou em cirurgias radicais como primeira opção. A verdadeira mudança começa na reprogramação do ambiente interno do seu corpo, muito antes da balança mostrar qualquer diferença significativa. E isso é feito através de 3 pilares fundamentais, que agem em sinergia para tratar o organismo da inflamação e da desregulação, criando um terreno onde a saúde pode florescer novamente. O primeiro pilar é a alimentação, mas não qualquer dieta restritiva e maluca. Falo de uma alimentação baseada em densidade nutricional, em comer comida de verdade, vegetais coloridos, frutas com moderação, proteínas de alta qualidade e gorduras boas, enquanto se restringe drasticamente os alimentos hiperpalatáveis, aqueles produtos industrializados e ultraprocessados que são projetados pela indústria para enganar o seu cérebro e sabotar os seus sinais de saciedade. Essa simples mudança sozinha já é capaz de reduzir drasticamente a carga inflamatória no seu corpo em questão de semanas. O segundo pilar é o movimento inteligente. Não falo de se matar em academias ou correr maratonas logo de cara. Falo da poderosa combinação do treino de força, que reconstrói músculo, um tecido metabolicamente ativo e consumidor de glicose, e do treino aeróbico de moderada a alta intensidade, que potencializa drasticamente a sensibilidade à insulina e ajuda seu corpo a utilizar o açúcar consumido como energia, evitando que ele se acumule como gordura visceral. E o terceiro pilar, talvez o mais negligenciado de todos, é o sono. Não qualquer sono, mas um sono profundo, reparador e alinhado ao seu ritmo circadiano natural. Dormir cedo e acordar cedo, em um ambiente completamente escuro e livre de interferências, é fundamental para regular a produção de hormônios cruciais, como o cortisol, o hormônio do estresse, a leptina, o hormônio da saciedade e o hormônio do crescimento, que é essencial para a reparação celular e a queima de gordura. Quando você age sobre esses 3 pilares, você não está fazendo dieta para emagrecer. Você está, na verdade, tratando o seu corpo. Você está mudando o seu ambiente metabólico de um estado de armazenamento e doença para um estado de energia e reparo. O emagrecimento nesse contexto deixa de ser o objetivo principal e se torna uma consequência natural, um sintoma de que a sua saúde está melhorando de dentro para fora. E por que é tão difícil aceitar essa verdade? Porque essa mentira de que tudo bem ser gordinho não é nova. Ela foi criada e reforçada há séculos, num contexto completamente diferente do nosso. Em um passado não muito distante, onde a fome e a escassez eram ameaças reais, o excesso de peso era um símbolo de status, de fartura, de prosperidade e até de fertilidade.
era sinal de que você tinha recursos para se alimentar bem. Dessa associação histórica, nasceu um mito perigoso que ecoa até hoje. A ideia de que é melhor ser gordinho e feliz do que magro e doente. E essa foi uma das maiores distorções já feitas. A ciência do século XXI já provou, com estudos robustos e incontestáveis, de que não é o peso em si que é o problema, mas sim o excesso de gordura corporal, especialmente a gordura visceral escondida, que inicia e alimenta o processo de adoecimento metabólico silencioso. Não podemos romantizar um estado de inflamação crônica, não podemos celebrar um fígado sobrecarregado, não podemos chamar de saudável um corpo que está constantemente lutando contra si mesmo. A frase gordinho saudável, biologicamente, uma impossibilidade, uma contradição de termos. O que realmente existe é um corpo resiliente, um corpo que ainda não colapsou, um corpo que, apesar da sobrecarga constante, ainda consegue manter seus marcadores sanguíneos dentro de uma faixa que a medicina convencional, com seus parâmetros ultrapassados, considera normal. Mas normal não é o mesmo que ótimo, e a linha entre ainda não colapsou e colapsou é incrivelmente tênue, e ela é cruzada todos os dias por milhões de pessoas que nunca imaginaram que receberiam aquele diagnóstico. A escolha, portanto, não é entre ser gordinho e feliz ou magro e doente. A verdadeira escolha é entre enfrentar uma mentira confortável agora ou enfrentar uma doença crônica e debilitante no futuro. A decisão é sua, mas a biologia, essa, é implacável e não negocia.